Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa disciplina de GAC 125, Introdução à Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos começar os assuntos dessa disciplina e os assuntos principais, os temas principais da disciplina, que são objetos e classes. Essa é uma disciplina que é parte do curso de Sistemas de Informação do Departamento de Computação Aplicada da Universidade Federal de Lavras. Então vamos lá. Bom, primeira coisa importante como dica para estudar esse conteúdo é o seguinte: todo esse material, ele depende de que você pratique enquanto está estudando, tá? Então, essa não é uma videoaula para você simplesmente assistir, e depois, fazer alguma coisa. Não, a ideia é que você assista esse vídeo com o BlueJ, que é a ideia que a gente utiliza na nossa disciplina, aberto, e você a todo momento pause o vídeo, faça atividade no BlueJ, continue o vídeo, pause a atividade e por aí vai, tá? Claro que você, fique à vontade, se você quiser ouvir o vídeo todo, tudo bem, mas depois na hora de praticar, você vai acabar tendo que ouvir o vídeo de novo, Então, assistir o vídeo, na verdade, de novo. Então, eu recomendo que, na verdade, que você escute, e assista esse vídeo numa hora que você consiga estar no seu computador com o BlueJ e que você consiga fazer as atividades enquanto assiste o vídeo, tá? Isso é importante porque o conteúdo ele é sequencial. Então, se você simplesmente escuta, assiste, sem praticar e depois vai acompanhar o próximo assunto, vai fazer falta aquela interação que você deixou de ter no BlueJ, tá? Então, o conteúdo é totalmente atrelado à prática usando o BlueJ. Não adianta ler os slides ou simplesmente ficar assistindo a videoaula, é necessário usar o BlueJ e praticar você mesmo. Se você, por acaso, ainda não instalou o BlueJ em seu computador, tem um link no campus virtual com o vídeo que mostra como instalar. O site é bluej.org, basta ir lá no download, mas se você quiser, você pode assistir o vídeo também que está disponível lá, certo? Outra dica é o seguinte: esses slides eles se baseiam no capítulo 1 do livro do Barnes e Coley, que é o livro que propõe o BlueJ, que é esse livro dessa capa que vocês estão vendo aqui. Ele segue de forma bem direta o livro, então essa videoaula e os slides seguem de forma bem direta o livro, com algumas poucas coisas a mais. Então, é muito interessante você também ler o capítulo do livro para tirar dúvidas e complementar o que está sendo estudado, porque o livro sempre tem mais detalhes que os slides, Os slides têm esse formato um pouco mais de tópicos e não texto corrido. Então, eu recomendo que você assista a videoaula praticando com o BlueJ e aí depois leia o capítulo como forma de reforçar o conteúdo. Eu também usei um pouco de conteúdo da sexta edição desse livro, Esse livro aí que vocês estão vendo na capa, ele é da quarta edição, só que a sexta edição só tem em inglês, Então eu usei como bibliografia a quarta edição, mas tem alguma outra coisa que está mais completo na sexta edição. E outra dica também é o seguinte: faça anotações, tá? Eu sei que a gente está numa era digital, onde tudo é digital, mas eu acho que você vai conseguir tirar muito mais proveito da disciplina se você tiver um papel, um caderno do seu lado, caneta, lápis, e você for fazendo anotações enquanto assiste o vídeo. Então, viu uma coisa interessante, anota. Não é para você, fazer o trabalho de jornalista de descrever tudo que eu estou falando. Isso aí, acho que o próprio YouTube deve gerar as legendas automáticas. Mas é para você anotar tópicos de interesse, anotar conceitos, anotar dúvidas, tá? Então, você vai aproveitar muito mais esse conteúdo se você fizer anotações enquanto está assistindo a videoaula, enquanto está praticando. Bom, então vamos lá. Os principais conceitos que a gente vai ver hoje são objetos, classes, métodos e parâmetros. Então vamos ver o que são essas coisas, começando a nossa jornada no mundo da programação orientada a objetos, começando com os conceitos que são a base de tudo dessa disciplina, que são objetos e classes. Bom, como que você descreveria essa cena para alguém que não está vendo essa cena? Dá uma olhadinha aí, pensa um pouquinho. Como é que você descreveria? Imagina que alguém não está vendo essa cena e você vai descrever o que você está vendo. Provavelmente você descreveria essa cena listando os objetos que nela se encontram, certo? Porque é assim que a gente enxerga o mundo. A gente enxerga o mundo identificando objetos. Nós somos muito bons como seres humanos em identificar os objetos que fazem parte, de um determinado cenário, de uma cena. E essas imagens, o que elas têm em comum? O que você acha? Todas elas são objetos, certo? Então, objetos são uma forma que a gente tem de entender o mundo. Então, a programação orientada a objetos, na verdade, o que ela é? Quando a gente usa uma linguagem que é orientada a objetos, a gente vai criar um programa, desenvolver um software para um computador, a gente cria um programa criando um modelo de alguma parte do mundo. Então, a gente tem alguma coisa que a gente quer resolver no mundo, algum problema real, e a gente vai modelar este problema para fazer um programa de computador para resolver esse problema. Então, nós estamos criando um modelo. É importante a gente entender que o modelo ele não é exatamente o problema como ele é, mas é uma forma que a gente tem de representar aquele modelo no computador. E a gente vai fazer isso, construir esse modelo, usando objetos.
Então, as partes desse modelo são objetos que dependem do domínio do problema. O que é o domínio do problema? Bom, se você está fazendo um software que é, não sei, um jogo, né, de carro de corrida, você vai modelar objetos que tenham a ver com o jogo de carro de corrida. Não tem por que você modelar, sei lá, um, um time de futebol se você está fazendo um jogo de carro de corrida. Então, o domínio do problema é o que é de interesse, o que é importante eu colocar no sistema para resolver aquele problema. Então, a gente cria um modelo identificando objetos que fazem parte desse domínio do problema. Então, os objetos que a gente cria, eles dependem do problema que a gente está resolvendo. Então, se você está criando um software como o Word, por exemplo, imagine que você vai desenvolver um software que é concorrente do Word. Os seus objetos podem ser palavras, parágrafos, são as coisas que compõem, né, um sistema como o Word. Já se você estiver desenvolvendo uma rede social para competir aí com Instagram, com TikTok, Facebook, seus objetos provavelmente vão ser usuários, mensagens, vídeos, certo? Por outro lado, se você estiver fazendo um jogo, seus objetos podem ser monstros. Então, repare que os objetos que estão presentes em cada sistema desse variam. A gente não vai criar um sistema que vai ser, né, ter todos os objetos do mundo. Não faz muito sentido. A gente vai criar os objetos que fazem sentido para aquela, né, coisa que a gente quer resolver. E os objetos podem ser coisas mais concretas, por exemplo, quando eu penso em jogo, em usuário, em palavras, são coisas bem concretas. Mas eles também podem ser coisas mais abstratas. Então, vamos pensar num jogo de futebol. Eu posso ter os jogadores, né, que são coisas bem concretas, mas eu também posso ter objetos que são campeonatos, ou uma partida do jogo. Então, repare que um campeonato não é uma coisa que no mundo real a gente pensaria como um objeto, né? Uma bola a gente pensa que é um objeto, mas um campeonato não. Mas já dentro de um sistema, né, orientado a objetos, usando uma linguagem orientada a objetos, um campeonato ou uma partida do jogo, a gente também modela como um objeto dentro daquele jogo, certo? Bom, então o nosso primeiro conceito que a gente está aprendendo é que objetos, né, em Java, a linguagem que a gente vai usar, eles modelam objetos que existem no domínio de um problema. Né? Então a gente modela a partir do mundo real, criando objetos dentro da nossa linguagem de programação. Os objetos eles também podem ser categorizados, né? Como assim? Existe um conceito chamado classe. O que é uma classe? Uma classe descreve de uma forma abstrata todos os objetos de um tipo específico. Então eu posso ter, por exemplo, para ficar mais claro, uma simulação de trânsito. Vamos imaginar que a gente está criando um sistema que é uma simulação de trânsito. Claramente a gente vai precisar lidar com carros, certo? Se eu estou fazendo um sistema que é para simular o trânsito, uma das principais coisas que a gente tem nesse sistema são os carros. Nesse contexto, o carro é o quê? É uma classe ou um objeto? Então repare que objeto são coisas do mundo real e classes são categorias de objetos. Quando a gente pega todos os objetos de um determinado tipo, a gente diz que eles pertencem a uma classe. Então, nesse contexto aqui, né, de uma simulação de trânsito onde eu tenho carros, carro é objeto ou é classe? Bom, para nos ajudar a decidir, a gente pode pensar em algumas perguntas. Qual que é a cor do carro? O carro é rápido? Que direção ele está indo? A gente não consegue responder isso se a gente não especificar exatamente de qual carro a gente está falando. Repare que uma simulação de trânsito vai ter vários carros, certo? Se eu pegar um carro, aí eu posso dizer, ó, aquele carro tem a cor vermelha, ele é lento e ele está indo para a direita. Se eu pegar um outro carro, eu posso dizer que ele é vermelho, que ele é amarelo, que ele é rápido e que ele está indo para a esquerda. Mas quando eu falo de carro de uma maneira geral, aí eu não tenho como responder essas perguntas, certo? Por quê? Porque quando eu falo de carro de maneira geral, a gente está se referindo à classe carro, certo? Então, eu tenho, dentro desse contexto da simulação de trânsito, vários carros. Todos esses objetos são desse tipo, desse tipo carro, dessa categoria carro. Eu posso ter outros objetos. Eu vou ter objetos, por exemplo, que são semáforos. Semáforos não são carros, certo? Não pertencem a essa mesma categoria de objetos chamada carro. Então, quando eu falo carro no sentido geral, quando eu não especifico exatamente de qual carro eu estou falando de uma classe, de uma categoria chamada carro. Já quando eu falo de um carro particular, um carro específico que tem uma cor, que eu sei a velocidade dele, aí não é uma classe, aí eu estou falando de um carro em particular, certo? Nesse caso, então, suponha, por exemplo, que eu diga o seguinte, o meu carro velho está parado no estacionamento. Aí a gente pode responder aquelas perguntas, a gente pode dizer que a cor dele é prata, que ele é lento e onde ele está no estacionamento. Nesse caso, eu estou falando de um objeto carro, porque é um exemplo de um carro em específico. É um carro que existe lá no mundo real que eu estou modelando, certo? Então, nesse caso, é um objeto carro. Quando eu falo de todos os carros do meu sistema, eu posso dizer que eles são, né, uma categoria, um tipo, é uma classe. Agora, quando eu pego um desses carros, eu estou pegando um objeto que é um carro, certo? Uma outra maneira de entender esses conceitos é a seguinte, ó. Uma classe ela pode ser vista, por exemplo, imagina uma empresa que produz carros. Né? Eu posso ver a carro como um projeto, eu posso ver a classe como um projeto de um carro. Numa fábrica de automóveis,
de automóvel, os engenheiros que projetam o carro, eles criam o projeto do carro e depois a fábrica produz vários carros a partir daquele único projeto, certo? É um pouco mais complicado com isso, mas dá para a gente ter uma noção. Então, o projeto do carro, ele é a classe. Agora, cada carro que está sendo produzido são os objetos que são produzidos daquela classe. Então, a gente tem a classe que especifica como serão os objetos e depois a gente tem os objetos propriamente ditos, certo? Então, nesse exemplo, o projeto seria a classe e os carros os objetos. Um outro exemplo na mesma linha. Imagina aqueles conjuntos habitacionais que têm as casas todas iguais ou muito parecidas, né? Todas elas têm basicamente a mesma planta, né? Então, a planta da casa, nesse caso, é uma classe, porque a partir de uma planta, que é uma especificação de como deve ser uma casa, eu posso construir várias casas. Então, cada casa dessa é um objeto, né? E a planta que define como serão as casas é uma classe. Aí alguém pode pensar assim, mas eu moro numa casa que foi feita uma planta e a casa foi construída a partir dessa planta e só tem uma casa que é a minha, eu não moro no conjunto habitacional. Tudo bem, isso pode acontecer. Então eu posso ter num programa uma determinada classe que só tem um objeto, mas não muda o fato de que a planta especifica como vai ser o objeto, né? E a casa, mesmo que seja uma só, é um objeto construído a partir daquela planta, certo? Então esses são os conceitos fundamentais da disciplina, classe e objeto. A gente costuma dizer que o objeto é uma instância de uma classe. Esse é um termo que em português a gente não usa muito, né? Mas uma instância nada mais é do que um exemplar. Então, por exemplo, imagina, eu estou fazendo um jogo de futebol, tenho vários jogadores, né? Eu tenho Messi, tenho Cristiano Ronaldo, tenho Neymar, enfim, diversos jogadores. Eu tenho então uma categoria, né, que são jogadores, né? Então existe uma classe jogador, e cada jogador específico é um objeto. É um exemplar dessa categoria, certo? Então, o Messi, por exemplo, é um exemplar da categoria jogadores. Então, ao invés de usar exemplar, a gente usa a palavra, só que em vez de usar a palavra exemplar, a gente usa a palavra instância. Então, a gente diz que Messi é uma instância dessa categoria de jogadores. Cristiano Ronaldo é outra instância dessa categoria de jogadores. É simplesmente um sinônimo de objeto, tá? Então, vocês vão ver durante a disciplina que eu vou usar, né, e os nossos slides aqui, a gente vai usar os termos instância e objetos como sinônimos. São a mesma coisa. Então, o objeto é uma instância de uma classe. E ele serve para enfatizar essa ideia de que é um exemplo particular de uma classe específica. Então, quando eu tenho uma classe de carros, por exemplo, eu pego um carro, eu estou pegando um exemplar daquela classe, né? Eu estou pegando uma instância daquela classe, um objeto daquela classe. Então, a gente vê o nosso próximo conceito, para ficar, né, mais formal, que objetos são criados a partir de classes. A classe descreve o tipo do objeto, se ele é um carro, se ele é um jogador, o que ele é, e os objetos representam instâncias individuais da classe. Então, cada objeto daquela classe é uma instância específica daquela classe. Bom, e aí chegou o momento do quiz. Qual que é a ideia do quiz, gente? Essa disciplina, né, ela foi preparada no formato de aulas teóricas ANP, em formato de atividade não presencial, que você vai estudar à distância e por isso, inclusive, que tem essa videoaula. E a gente precisa contabilizar a presença, né, nessas aulas à distância. É até meio estranho dizer assim, presença, né? Eu não preciso estar presente, eu posso acompanhar de casa. Mas você precisa mostrar que você estudou o conteúdo para que você tenha presença na disciplina. E a maneira que eu encontrei, né, que eu vou testar ao longo da disciplina, eu vou colocar algumas perguntinhas, né, que estão aqui no slide, mas que depois você precisa responder lá no campus virtual. Então você já pode abrir o campus virtual agora e já responder, ou você pode anotar a resposta aqui da pergunta, né, terminar a videoaula e depois ir lá no campus virtual e responder. É a maneira que você tem de mostrar que você assistiu a videoaula, certo? Então, eu não vou responder essa perguntinha aqui agora, aqui no vídeo, né? Ela vai estar aqui só para você lembrar que você precisa responder lá, né? Mas o que eu recomendo é que você pause o vídeo, já responda agora que você acabou de ver o assunto, assim, é mais fácil responder agora que você acabou de ver esse assunto do que deixar para responder depois. E aí você pausa o vídeo, anota e depois continua, ok? Então vamos continuar. Vamos agora criar objetos. Como é que a gente faz isso? Bom, para isso a gente vai usar um projeto de exemplo, que é o projeto Figuras. E a gente vai usar a nossa ideia BlueJ, tá? Bom, como é que eu baixo esse projeto de exemplo? Esse aqui é um link, ó, ele até já abriu aqui, eu cliquei no link. Aquele lá é um link onde estava escrito Figuras para a página do GitHub, né? Se você nunca usou o GitHub, não se preocupe, eu vou mostrar aqui agora como é que a gente baixa o projeto. Essa página do GitHub, ela tem, né, o projeto de exemplo da disciplina. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai clicar nesse botãozinho Code, botãozinho verde aqui, bem destacado, e vai clicar em Download Zip. Ele vai baixar esse projeto como um arquivo zip. Então, vou clicar aqui. Beleza. Aí eu vou sair da tela cheia aqui só para a gente ver que ele baixou. Ó. Ele baixou lá o arquivo zip. Eu vou clicar aqui na pastinha, ele está lá na minha pasta de downloads, para eu abrir a pasta de downloads. Bom, tá aqui o meu projeto figurasmain.zip. Esse main aqui é uma coisa do GitHub, não precisa se preocupar com esse nome, tá?
Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui no extrair tudo do Windows. Né? Você pode usar outro software para extrair o arquivo zip, né? Se você fica à vontade. E ele vai criar uma pastinha figuras main, certo? Vou entrar nessa pastinha. Dentro dessa pasta, ele acabou criando outra, tudo bem, não tem problema. E aí, aqui está o meu projeto. Tem um arquivo aqui que chama package.bluejay. Então, se você já está com o BlueJay instalado na sua máquina, ele aparece com o símbolozinho do BlueJay. Você clica 2 vezes e ele vai abrir esse projeto no BlueJay. Vamos lá. Eu vou estar aqui o projeto, certo? O de vocês provavelmente já vai, se por acaso abrir com essas listras aqui, ó, é só você clicar nesse botão compilar, tá? Em tese não é para aparecer assim, já é para ele aparecer compilado. Mas se por acaso quando você baixar não aparecer compilado, você clica com o botãozinho aqui ó, no compilar, certo? E aí as caixinhas vão ficar bonitinhas e aí você está pronto para poder usar. Então eu vou voltar aqui para a apresentação só para seguir a ordem dela. Aqui no slide tem a explicação, né, de como é que faz esse download do projeto. E aí o que a gente viu, né, foi essa tela do BlueJay com um diagrama. O que é esse diagrama? Cada retângulo desse diagrama representa uma classe no projeto. Então eu tenho uma classe chamada tela, uma classe chamada círculo, uma quadrado, um triângulo e uma pessoa. Tá? Esse arquivo readme aqui, ele tem informações gerais sobre o projeto. Geralmente a gente não precisa se preocupar porque o conteúdo que a gente quer saber do projeto já está nos slides. Mas o que interessa são essas caixinhas de baixo nessa cor aqui, que são as classes do meu projeto. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso primeiro objeto aqui no BlueJay. Como é que a gente vai criar um objeto? A gente vai criar um círculo, tá? Como é que a gente cria um objeto aqui no BlueJay? A gente clica com o botão direito nessa caixinha que representa a classe e acessa a opção New Círculo. New é novo em inglês, então eu vou criar um novo círculo. Quando eu clico aqui no novo círculo, ele me pede um nome para esse objeto que eu estou criando, né? O nome da instância, o nome do objeto. A princípio eu vou deixar esse nome que apareceu aqui mesmo, círculo 1. Vou clicar em OK. E aparece aqui ó, na bancada de objetos o objeto que eu criei. Então, repara que aqui em cima são as classes e aqui embaixo estão os objetos. Então, agora eu já tenho um objeto chamado círculo 1, que é do tipo círculo, certo? Cliquei com o botão direito, fui aqui na opção New Círculo. Bom, então a gente viu que o sistema pediu o nome da instância, a gente deixou o nome que foi sugerido e apenas clicou em OK. E a gente viu que apareceu um retângulo, então, na parte inferior do BlueJay, chamado círculo 1. Essa parte aqui é chamada bancada de objetos, tá? Então, a gente acabou de criar o nosso primeiro objeto, né, de muitos que vocês vão criar ao longo da disciplina. A caixa retangular, né, a gente viu que representa a classe círculo, e círculo 1 é um objeto dessa classe. Existe uma convenção, se vocês notarem aqui, ó, que círculo 1 está com C minúsculo e círculo está com C maiúsculo. Em Java, existe uma convenção de usar letra minúscula para os objetos e letra maiúscula para as classes. Tá? Convenção significa o quê? Que você não é obrigado a seguir. Você pode botar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, vai funcionar, não vai deixar de funcionar. Mas primeiro que você vai ficar diferente de todo mundo, né, que a convenção isso é uma coisa que todo mundo combina de fazer igual. Mas segundo é que, na verdade, qual que é a ideia de usar objeto minúsculo e classe maiúscula? É que quando você vê um nome, se ele tiver em maiúsculo, você já sabe que é classe. Se ele tiver em minúsculo, você sabe que pode ser um objeto. Tá? Então serve para poder facilitar a identificação do que a gente está fazendo. Então agora é sua vez. Ó. Como eu disse no começo do vídeo, a ideia é que você pratique enquanto assiste a videoaula. Então agora você vai pausar o vídeo e você vai criar. Né? Se você ainda não baixou o projeto, se você ainda não tinha pausado o vídeo, baixa o projeto agora. E você vai criar 2 círculos e depois criar um quadrado. Ok? Então, pausa o vídeo e vamos lá. É com você. Beleza. Espero que você tenha feito então. E agora vamos continuar daqui para frente. O próximo assunto que a gente vai ver é chamando métodos. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode clicar com o botão direito no objeto círculo que a gente criou e a gente vai ver um menu de opções. Então aqui está o nosso BlueJay. Aqui agora eu vou clicar com o botão direito no objeto, certo? Não na classe. A gente clicou com o botão direito na classe para criar o objeto. Agora eu vou clicar com o botão direito no objeto e eu vou chamar um método. Todas essas opções que estão aparecendo aqui em preto, ó, esses são métodos que a gente tem disponíveis para esse objeto. E eu vou chamar o método exibir e vamos ver o que vai acontecer. Olha, cliquei no método exibir e o círculo se exibiu numa tela, certo? Se eu clicar em outro método, ó, vou clicar com o botão direito aqui em círculo 1 e vou em mover direita. Se eu voltar aqui, o círculo moveu para a direita. Talvez tenha ficado ruim de ver, né? Então a sugestão que eu dou é o seguinte, ó, o BlueJay é meio chatinho com as janelas dele, mas o ideal é que você arraste essa janelinha para a direita, deixe o BlueJay para a esquerda, de forma que você consiga ver as duas janelas ao mesmo tempo. Então agora eu vou clicar de novo no objeto círculo 1 e vou chamar o método mover direita. Ó, ele moveu um pouquinho para a direita, tá vendo? Vou chamar de novo mover direita, ele moveu um pouquinho para a direita.
ok? Então, a gente chama métodos no BlueJ clicando com o botão direito no objeto e escolhendo aqui o método que a gente quer chamar. Aí eu vou seguir a ordem aqui do slide só para a gente não perder. Então, a gente pode perceber que tem várias opções ali no menu círculo, certo? Então, aqui agora o slide pede para a gente mover para a direita e mover para baixo algumas vezes até o círculo chegar perto do canto. Então, vamos fazer isso. Aqui, ó. Eu vou exibir as duas janelas. Eu quero jogar ele no canto. Então, eu vou chamar o mover direita várias vezes até ele chegar lá no lado direito. E agora eu vou chamar o mover baixo também várias vezes, ó. E aí cheguei no canto, certo? Então repara que chamando o mover direita várias vezes e mover baixo várias vezes, eu consegui jogar o meu círculo lá no canto, tá? Aqui pede também para a gente experimentar o exibir e o esconder. Então, ó, se eu clicar no esconder, ele desaparece da janela. Se eu clicar no exibir, ele volta a aparecer de novo. Bom, agora é com você. Experimente aí o que acontece se você chamar o mover baixo 2 vezes ou 3 vezes. Né? Isso a gente acabou já fazendo. Mas experimente também o que acontece se você chamar o esconder 2 vezes. E perceba se você nota alguma diferença, tá? Então pausa o vídeo, faz isso, né? E qualquer dúvida, faz uma anotação aí para tirar depois. Enquanto isso, né, já que você já voltou, vamos continuar aqui agora. Essas opções que estão no menu do círculo, esse menu que a gente clica aqui com o botão direito do mouse, elas representam operações que você pode usar para manipular o objeto círculo, certo? E elas são chamadas de métodos. Então, todas essas operações aqui, ó, esconder, estar desenhado, exibir, mover baixo, mover cima, etc., são métodos que estão disponíveis para aquele objeto. Nós dizemos que os métodos são chamados ou invocados. Então, a gente costuma dizer o seguinte, ó, chame o método mover cima do objeto círculo 1. Chame o método mover horizontal lento do objeto tal, certo? Então, o termo que a gente usa é chamar o método. Então, nós podemos nos comunicar com objetos através da chamada de seus métodos. Geralmente, os objetos fazem alguma coisa quando chamamos um método. Então, a gente percebeu isso. Se eu clicar aqui, por exemplo, em mover cima, a gente está chamando o método mover cima do objeto e o objeto fez alguma coisa, ele se movimentou para cima. Tá? Isso é uma coisa muito comum de acontecer quando a gente chama um método de um objeto. A gente pode entender os métodos também como comportamentos ou mensagens que podem ser enviadas para os objetos. Então, quando a gente chama aqui o mover cima, a gente pode dizer que o círculo está tendo um comportamento de se mover para cima. Ou a gente também pode dizer que a gente está mandando uma mensagem para ele. Ô, círculo, move para cima aí, beleza? Estou mandando uma mensagem e ele vai fazer alguma coisa com essa minha mensagem. São só formas diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Em um jogo de futebol, por exemplo, quais são os comportamentos que um jogador pode ter? Eu já tem uma dica aí no print aí. Né? Mas pensa um pouquinho, se você está jogando um jogo de futebol que está modelado com uma linguagem orientada a objetos, quais comportamentos que um jogador pode ter? Bom, ele pode chutar, ele pode dar passe, ele pode correr, certo? São as opções que a gente tem nos botões aí do joystick, né? Já basicamente dá uma dica de quais comportamentos a gente pode ter. Isso indica que se a gente tiver uma classe jogador e objetos jogadores em um sistema, provavelmente a gente vai ter para esses objetos um método que chama chutar, um método que chama dar passe, um método que chama correr, e por aí vai. Já fazer gol seria um método válido para um objeto jogador? Pensa um pouquinho, vê o que você acha. Então, repara que fazer gol não é bem um método do jogador pelo seguinte, porque o gol pode acontecer ou não como consequência de uma ação do jogador, certo? A ação do jogador é chutar ou cabecear para o gol. Se a bola vai entrar ou não, depende do goleiro, depende da direção que a bola foi, depende de um monte de coisas. Então, fazer gol não seria um método válido para o jogador, certo? Ele poderia ser uma consequência que acontece quando o método chutar a bola é chamado, por exemplo. Bom, agora nós vamos falar de parâmetros. Tá? Vamos chamar o método mover horizontal e vocês vão notar que ele tem uma coisa um pouco diferente, né, dos outros métodos que a gente usou. Aqui meu círculo está muito para a esquerda, para a direita, então eu vou mover ele um pouco para a esquerda aqui. Beleza. Bom, eu vou chamar o método mover horizontal. Cliquei com o botão direito e vou em mover horizontal. Repara que quando a gente clica no mover horizontal, ao invés de já acontecer alguma coisa, o BlueJ mostra uma caixinha pedindo uma informação. Então, o que ele está mostrando aqui? Está mostrando o que o método faz, move o círculo na horizontal pela distância passada, e ele está esperando uma informação aqui inteira, que é a distância, certo? Isso por quê? Vamos voltar para o slide aqui. Ele pede para a gente digitar 50, né? Ele pede para a gente ver primeiro, né, o que acontece para depois explicar. Então, vamos digitar aqui 50.
Deixa eu deixar essa janela aberta também para vocês verem. Eu vou digitar 50 aqui na distância e vou clicar em OK. A bolinha se mexeu, o círculo se mexeu por 50 pixels na horizontal, certo? O que quer dizer isso? Isso mostra que método pode, às vezes o método que a gente usa pode precisar de informação adicional para ser executado. Nesse caso, é a distância que o círculo deve se mover. Tem um errinho aqui, eu vou corrigir. É a distância que o círculo deve se mover. Então, quando eu clico com o botão direito aqui e chamo o método mover horizontal, ele espera uma informação adicional. É um método que me permite dizer quanto eu quero mover. Então, aquela hora eu digitei 50, agora eu vou digitar 150. Ó, ele pulou mais longe. Agora eu vou digitar só 10. Ó, ele andou só um pouquinho, certo? Isso que a gente está usando é o que a gente chama de parâmetros, tá? Parâmetros são essas informações adicionais que a gente pode passar para um método para quando ele é executado, certo? Isso nos permite ter mais flexibilidade ao criar um método. Repare que o método mover horizontal, ele faz basicamente a mesma coisa que o método mover direita, né, ou mover esquerda, vocês vão ver daqui a pouco. Então, eu posso clicar no mover direita, que ele vai para a direita. Eu posso clicar no mover horizontal, que ele também vai para a direita, dependendo do valor que eu colocar. Só que o mover horizontal ele é mais flexível, porque eu posso dizer o quanto eu quero mover para a direita. Enquanto o mover para a direita move sempre uma quantidade fixa, então se eu quiser levar a bola lá para o canto, eu tenho que chamar ele várias vezes. Já o mover horizontal, eu posso passar um valor bem grande e já fazer um pulo grande, né, para a direita. Então, repara que com isso ele é um método mais flexível do que o método mover direito. Tá? Agora é sua vez. Ó, pausa o vídeo aí e tente chamar os métodos mover vertical lento e mudar tamanho antes de continuar na nossa videoaula. E descubra como que o método mover horizontal pode ser usado para mover o círculo 70 pixels para a esquerda. Tá? Então, você vai descobrir isso aí sozinho pela experimentação, certo? Vocês viram que eu usei ali valores que permitiam mover para a direita, e agora você vai descobrir como é que move horizontal para a esquerda. Então, vou reforçar o que eu falei no início da aula. É muito importante que você pratique. Eu não vou fazer esse exercício aqui agora. Você vai pausar o vídeo, você vai fazer na sua máquina. E se você fizer isso, você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar entendimento sobre esse conceito para você continuar a videoaula. Se você simplesmente ignorar esse exercício e continuar daqui para frente, você não vai capturar tudo que a gente espera para essa videoaula, certo? Então, pausa o vídeo aí, depois continua. Bom, como eu já mencionei, as informações adicionais que alguns métodos precisam para executar são chamadas de parâmetros. E o método indica que tipos de parâmetros ele precisa. Quando a gente chama um método aqui, ó, mover horizontal, repara que ele mostra aqui, ó, aqui em cima, esse texto aqui, ó, void, mover horizontal, abre parênteses, int distância. Esse int aqui indica o tipo do parâmetro. Ele também aparece aqui, onde a gente digita. Quer dizer que a informação que eu tenho que passar tem que ser um valor inteiro, certo? Eu só posso passar valores, né, de mover horizontal que sejam inteiros. Eu não posso mover 2,5 pixels, certo? Não pode ser um valor que não seja inteiro, não pode ser um texto, tem que ser um valor inteiro. Então, o método define qual que é o tipo do parâmetro que deve ser passado, né? Esse texto que a gente está vendo aqui, ó, que apareceu lá na janela também, é o que a gente chama de assinatura do método, tá? A assinatura do método, ela tem o nome do método, o seu tipo de retorno, que a gente vai ver mais para frente, e o nome do parâmetro, se tiver, e o tipo do parâmetro. Então, nesse caso aqui, ó, essa parte entre parênteses int distância indica que as informações que esse método precisa para executar são, nesse caso, uma informação só, que é um valor inteiro que ele chama de distância. Para cada parâmetro, a gente tem o tipo do parâmetro, que no caso aqui int, e a gente tem também o nome do parâmetro, que dá uma ideia de para que serve aquele parâmetro. Então, quando a gente vai chamar um método, esse nome ajuda a gente a saber que informação a gente tem que passar, certo? Então, métodos podem ter parâmetros para fornecer informação adicional para uma tarefa. Olha aí uma coisa boa de anotar no papel, essas caixinhas de conceito. Você pode pensar, mas já está no slide, na hora que eu quiser eu vou lá. Mas faz muita diferença você anotar, você está exercitando o cérebro, você está ajudando o seu cérebro a memorizar essa informação, né, e vai ser essencial para você continuar entendendo os assuntos da disciplina. Outro conceito que a gente acabou de ver é que quando a gente pega o nome do método e os tipos dos seus parâmetros, é o que a gente chama de assinatura do método, que é esse texto aqui. Ele tem todas as informações necessárias para a gente chamar um método. Se eu sei o nome do método e sei quais são os tipos de parâmetros que ele espera, eu já sei como que eu uso o método. Tá? Bom, quais que poderiam ser os parâmetros de um método chutar, de um objeto jogador em um jogo de futebol? Pensa aí, ó. Então, imagina que eu estou implementando um jogo de futebol e eu tenho um método chutar. Que informação eu preciso saber para que o joguinho, né, faça o chute que eu quero que aconteça? Repara que eu poderia ter, por exemplo, a direção e a força do chute, certo? Afinal, eu posso chutar reto na minha frente, eu posso chutar mais para a direita, mais para a esquerda, e eu também posso chutar mais forte ou mais fraco.
Então a gente pode imaginar que um método chutar de um objeto jogador poderia receber duas informações. Uma que é a direção do chute, para onde que ele vai, e outra que é a força do chute. Certo? Bom, mais um quiz. Como eu tinha mencionado já no quiz anterior, essa aqui é uma pergunta que você deve responder lá no campus virtual para mostrar que você assistiu essa videoaula. Você pode pausar aqui e já responder lá no campus virtual, ou você pode anotar a resposta, né, para responder depois. Certo? Eu vou parar o vídeo aqui, gente, para ele não ficar muito longo, né, e a segunda parte eu vou fazer outro vídeo, tá certo? Espero você lá. Não esqueça que é necessário praticar e não só assistir a videoaula. Até mais.